Depois de uma pincelada na história do Sind do programa anterior, hoje descrevemos em detalhes a sua morfologia. Ele é um gado muito precoce sexualmente, é precoce em terminação de carcaça, tem uma rusticidade fantástica, superior aos demais gados zebuínos, porque ele é um gado do Paquistão, do deserto, de montanha, uma região árida com pouca alimentação. É um gado que também produz muito leite, produz um leite de 8 a 12 kg, é um leite natural do Sind, possui também bom peso do desmame dos bezerros, na faixa de 200 a 230 quilos os machos, as fêmeas de 170 a 200 quilos as fêmeas, enfim, muitas as qualidades da raça Sind. A raça Sind, ela possui uma conformação de carcaça muito boa, uma raça muito equilibrada, suas partes entre garupa, tronco, espado, cupim, pescoço, perna. É um gado muito equilibrado, ele não é um gado tão comprido e tão alto, mas ele é um gado profundo de costela, bem arqueado, com garupa ampla, larga, ilho isquio bem longo, com coxas bem descidas e uma convexidade fantástica, porque ele é um gado de montanha, então ele adquiriu, essa é uma seleção natural, e possui também bons ubres, um ubre não tão caídos, um ubre mais preso com tetas medianas para o bezerro mamar. Enfim, a raça Sind tem umas características que se torna um gado muito funcional, porque foi uma seleção praticamente natural, e hoje nós estamos utilizando o gado tanto para a produção de carne como para a produção de leite, e essa conformação lhe dá uma boa rusticidade e um bom score corporal. Outra característica da raça Sind, nós vamos falar sobre a pelagem da raça Sind e a pigmentação das mucosas, da cauda. A raça Sind, ela varia de um vermelho profundo, um vermelho escuro, quase vinagre, ao amarelo claro. E é permitido um vermelho com tonalidades com manchas mais claras, também amarelado, e algumas partes na área sombreada, em barbela, na testa, algum filete branco. Isso é uma característica que já veio do Paquistão, veio da Índia deste jeito. E outra coisa muito importante, a raça Sind, a pigmentação das narinas tem que ser negra, em volta dos olhos, os cilos tem que ser pretos e a cauda tem que ser preta, porque o padrão dele no Paquistão são caudas negras, narina, casco preto, não pode ter cor avermelhada na cauda e nem nos cascos e nem na narina. Isso aí é desclassificatório. A cauda do gado Sind, ela tem que ser volumosa de pelos, então ela tem que ter volume, não pode ter pouco pelo na cauda, e ela tem que ser de pelagem escura, preto, e não pode ser avermelhado. Vamos falar agora da orelha, as características da orelha do gado Sind. A orelha do gado Sind é uma orelha mediana, ela não pode ter curvatura no final da orelha, que a gente chama gavionada, tendendo ao gir, e também não pode ser uma orelha muito lançada, tipo Nelore. Ela é uma orelha mediana, de mais ou menos uns 30 centímetros de comprimento, com de 15 a 20 centímetros de largura, com um acabamento com uma leve reentrância, nunca com gavião e nunca pendular, ela caída, orelha morta, que os antigos falam. E outra coisa são os aprumos. A raça Sind, ela tem bons aprumos naturais, ela tem pernas bem afastadas, bem alinhadas, bem descidas, porque ela é uma raça de dupla aptidão, então ela tem um espaço interno entre as pernas bem destacado, onde vai ser inserido o ubre. Então, tanto o touro como as vacas, ele tem um espaço entre as pernas muito bom, porque ele é uma raça de leite. E uma raça de leite, primeira coisa, tem que ter bons aprumos para poder caminhar com facilidade e não espremer o ubre, apertar o ubre. Então, isso é uma característica fundamental. E também bons aprumos anteriores, mãos bem descidas, com peitaria larga, para dar espaço, para ter um pulmão mais desenvolvido. Enfim, isso
a raça tem uma boa característica e bons aprumos. Bom, a raça Sind, desde a época da importação de 30, de 52, é uma raça que veio com umas características funcionais muito destacadas. Ele possui uma conformação, uma convexidade de musculatura muito evidente, bons aprumos, um ubre muito bem inserido, enfim, a raça é uma raça que já veio praticamente pronta na produção de carne e leite, com tronco profundo, pernas mais curtas, virilha mais baixa, dorso lombo largo. Uma característica da raça Sind, ela tem o pescoço um pouco mais curto que os demais zebuínos. Isso é uma característica de rusticidade. E as vacas, elas têm uma capacidade de armazenar gordura no período de fartura das águas, e ela tem a maçã do peito um pouco mais volumosa que as demais raças. Isso não quer dizer que ela possa ter problema de fertilidade como acontece nas outras as raças. E essas características, elas são notadas até hoje, tanto nos machos como nas fêmeas. O ubre bem colocado, com tetas medianas, a garupa volumosa, com muita carne, bom esqueleto, bons aprumos. Então a raça já está no Brasil há quase 80 anos, apenas ocorreram 2 importações, e o gado continua com as mesmas características dos inicialmente importados, mas com uma particularidade. Como lá no Paquistão e na Índia a alimentação não era tão boa quanto a nossa alimentação, hoje o nosso gado aqui de Novo Horizonte, ele aumentou um pouco mais o tamanho, ganhando mais peso, e produzindo mais leite, porque no Paquistão eu tenho um livro da Universidade de Karachi, de 1975, onde mostra a produção de leite, o peso do bezerro, mostra também a capacidade da raça no trabalho com arado, e também o gado submetido a altas temperaturas. E o Sind, ele continua com essas características. Lá no Paquistão, ele tem um peso bem menor do que aqui no Brasil, e porque lá eles exploram muito leite e faz o boi trabalhar muito. Então aqui no Brasil não, aqui ele tem fartura de capim, ele tem mineral, então ele passou a ter um tamanho maior. Os 5.000 anos de seleção natural deram ao Sind tudo o que ambicionamos com as modernas técnicas de melhoramento genético. Fica o pensamento de Darwin: o melhor é o mais bem adaptado. Nós fechamos esse programa, mas deixamos aqui o convite para estar conosco nos próximos. TV, internet, o importante é receber a informação. Até lá!